Um salve das galáxias, pessoal. Rilu na área. Vamos falar agora sobre contestação. Tema que está no Código de Processo Civil entre os artigos 335 a 342. Primeiro eu quero que você lembre que citação é diferente de intimação. O correto é que o réu não seja apenas citado. O réu tem que ser citado e intimado. Por quê? Porque a citação é a convocação dele para integrar a lide. Então, a citação é quando eu falo, vem réu, vem para o processo. Isso é citar. Só que além de convocá-lo para a lide, esse réu também tem que tomar ciência. Ele tem que ser intimado do teor da petição inicial e intimado de que existe um prazo para ele responder a essa petição inicial. Então, o correto é, o réu tem que ser citado, que é uma convocação para ele integrar a lide, e intimado para quê? Para ele tomar ciência do inteiro teor da petição inicial e tomar ciência também que existe um prazo para ele oferecer resposta. Quando eu falo em resposta, o CPC, ele pegou e centralizou as respostas do réu numa peça única, que é a contestação. E o CPC, ele colocou uma pá de cal na exceção. Não existe mais exceção. A exceção acabou. As defesas do réu, a resposta do réu, está centralizada no quê? Elas estão centralizadas na contestação. Ritson, e a reconvenção? A reconvenção não acabou. Só que a reconvenção ela não é mais uma peça autônoma. A reconvenção ela é tratada dentro da contestação. Então lembra do seguinte, a resposta do réu ela está centralizada numa peça única, que é quem? Que é a contestação. Ainda existe exceção? Não. A exceção morreu. É exceção de ex. Lembra, ex é passado, morreu, acabou. E a reconvenção? Reconvenção, ela continua. Só que ela não é mais uma peça autônoma. Ela é um incidente dentro da própria contestação. Porque a resposta do réu, ela está concentrada numa peça única chamada o quê? Contestação. Existem outras formas de resposta? Existem. A doutrina reconhece o reconhecimento da procedência do pedido, o chamamento ao processo, a denunciação da lide, mas aí já é outra história, tá? Eu quero que você tenha em mente o seguinte, a resposta do réu é centralizada numa peça única chamada o quê? Contestação. E essa contestação tem um prazo. O réu tem um prazo para contestar e se ele perde esse prazo, ele é revel, que nós vamos falar em outro momento. E qual é o prazo para ele contestar? 15 dias, isso é uma regra. Regra, o réu tem para contestar o prazo de 15 dias. Só que algumas pessoas gozam do benefício especial, que é o benefício do prazo em dobro. Não é quádruplo, é dobro. E quem são essas pessoas? Primeiro, fazenda pública. Fazenda pública é a administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e município. E também as autarquias e fundações públicas. Sociedade de economia mista e empresa pública, não. Fazenda pública, União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública. A Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública, eles gozam do benefício do prazo em dobro. Então, para eles não é 15, para eles o prazo é 30. Então, lembra, prazo para contestar a regra, 15 dias. Só que Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, o prazo deles não é 15, o prazo é 30, porque eles têm o benefício do prazo em dobro. Tranquilo até aí, pessoal? Outro detalhe importante é que essas três pessoas, elas têm a prerrogativa da intimação pessoal. Elas não são intimadas por hora certa, elas têm que ser intimadas de forma pessoal. E como que é a intimação pessoal deles? Segundo o CPC, ela pode ser feita por carga, remessa ou meio eletrônico. Então, eles vão ser intimados de forma pessoal. E o que vai acontecer? O dia do começo, o termo inicial para contestar a Fazenda Pública, para o Ministério Público contestar e para a Defensoria Pública, conta do quê? Da data em que eles forem intimados pessoalmente. Tranquilo até aí? Agora, olha só. Eu acabei de falar para ti sobre o dia inicial para você contestar, sobre o termo inicial. Agora te ajeita na cadeira, que o tema é punk. O tema é punk, isso foi uma alteração no CPC que está causando confusão na cabeça de muita gente. O pessoal olha esse ponto aqui do CPC, confunde lá com o artigo 231 de atos processuais, falta ficar doido. Quando que é o termo inicial? Quando que é o dia do começo para eu contestar? Qual é o dia do começo desses 15 dias para eu contestar, Ritson? É isso que eu vou conversar contigo. Eu vou falar sobre o termo inicial, sobre a data inicial para você apresentar o quê? A contestação. O que vai acontecer? Como regra hoje, eu tenho a realização da audiência de conciliação ou mediação. Eu sei que pode ser possível que eu realize mais de uma audiência de conciliação ou mediação, mais de uma sessão. O que vai acontecer?
Se eu faço uma audiência de conciliação ou mediação e tem acordo, o processo acabou. Para que eu vou contestar? Não tem necessidade. O problema é, quando eu faço audiência de conciliação, ou então eu faço mais de uma, né? Eu posso ter várias, mas eu faço a audiência e não rola acordo. Por que não rola acordo? Não rola acordo porque não teve acordo mesmo, não houve autocomposição, as partes não chegaram a um consenso, ou então porque uma das partes faltou. Porque se uma faltou, não tem acordo, né, gente? Não tem acordo. Se não tiver acordo, o processo segue. E se o processo segue, qual é o próximo passo? O próximo passo é que o réu apresente a sua contestação. Tendo audiência de conciliação ou mediação, o prazo para contestar. Não tendo acordo, porque alguém faltou, porque não rolou acordo mesmo, vai ser contado da própria audiência de conciliação ou mediação. O termo inicial vai ser da própria o quê? Audiência de conciliação ou mediação. E tendo várias audiências, se eu tiver mais de uma, o prazo eu conto da última. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Agora, olha só. Agora que eu sei disso, nós também sabemos que existem situações que essa audiência ela não vai ocorrer, que o processo ele vai ser sem audiência de conciliação ou mediação. E essa audiência de conciliação ou mediação ela não ocorre em dois casos. Primeiro caso, quando ambas as partes, quando todo mundo fala de forma expressa que não quer a audiência. Porque se um falar que quer, vai ter. E a segunda situação é quando eu estou diante de um direito que não admite autocomposição, como é o caso de um direito indisponível. É um direito que não admite acordo, não dá para ter acordo sobre esse direito. Nessas duas situações, eu não tenho audiência de conciliação e mediação. E aí? Se eu tiver a audiência e ela restar frustrada, a contestação é da audiência. E se não teve audiência? Aí vai depender. Porque se não teve audiência, por conta de manifestação expressa de ambos, o prazo para contestar é do protocolo do réu em que ele pede o cancelamento da audiência. Agora, se for um direito que não admite autocomposição, ou então nos demais casos, eu vou aplicar o artigo 231 do CPC. Ou seja, como regra, o prazo para contestar ele vai começar da juntada. Hitson, entendi porra nenhuma. Eu sei que você está se sentindo assim. Eu sei porque é você e todo mundo que estuda processo civil. E olha, mas eu vou te explicar bacaninha. Você vai entender essa porra aqui. Eu quero que tu primeiro grave para tu destruir na prova. Primeiro, se tiver audiência, tem audiência. Tendo audiência, mas não rolar acordo, não rolou acordo por quê? Porque alguém faltou, não rolou acordo, mas teve audiência. Se teve, a contestação é da audiência. Agora, e se não teve audiência? Se não teve audiência, não dá para dizer que a contestação é da audiência, porque não teve. Se não teve audiência, eu tenho que saber por que não teve. Se a audiência não ocorreu, porque ambas as partes manifestaram de forma expressa que não querem, se foi esse o motivo, o prazo para contestação é a data do protocolo de desistência da audiência. Agora, se for um direito que não admite autocomposição, aplica o artigo 231, que é a data do quê? Da juntada. Hitson, continuo confusa. Vem cá comigo, olha só. Preste atenção. Eu fiz um esquema aqui, porque eu sei que é difícil o tema. Eu estou preocupado que você entenda. Essa é a minha preocupação, esse é o meu papel de professor, tá? Eu não posso simplesmente jogar o bagulho aqui no quadro e dane-se você. Isso é falta de respeito. Eu tenho muito carinho por você. Eu quero que você vença, eu quero que você atinja o seu objetivo. Essa é a minha meta. Aquele cara lá de cima não me colocou aqui na terra para pegar e jogar assunto na tua cara. Eu tenho que explicar, eu tenho que fazer você entender. Então, preste atenção. Quando tu entra com a petição inicial tu dá início ao processo, não é? Quando você entra com a petição inicial, nós sabemos que o juiz pode pegar ela e verificar que falta algum requisito, que tem algum defeito, e ele pode indeferir a petição inicial, não é? Pois é, se ele indeferir a petição inicial, acabou o processo. Só que pode acontecer dele pegar a tua petição inicial e ele fazer uma sentença, proferir uma sentença de improcedência liminar do pedido. Se ele der essa sentença de improcedência liminar do pedido, o processo morre, acabou também. Só que tem situações em que o juiz vai pegar a tua petição inicial e ele vê que ela está ok, que ela tem todos os requisitos. E não é o caso de indeferimento da petição inicial e nem é um caso de improcedência liminar do pedido. Então, se não for um caso de indeferimento da petição inicial, nem de improcedência liminar do pedido, e a tua petição inicial estiver toda ok, porque se tiver algum defeito, ele vai te dar um prazo para te emendar ou completar, né? Ela estando ok, o processo segue.
E qual é o próximo passo do processo? O próximo passo é a realização de uma audiência de conciliação ou mediação. O que vai acontecer? Vai ser marcada a data dessa audiência. Chegou nessa audiência, chegou o autor, chegou o réu. Se autor e réu fizerem um acordo, acabou o processo. Acabou o processo, acabou. Não precisa de contestar. O problema é, quando chega na data da audiência de conciliação e mediação, chega perante o conciliador, chega perante o mediador e uma das partes faltam. Pô, se uma das partes faltam, ela vai ser multada, que você sabe disso, tá? Tem uma multa. Só que além dela ser multada, eu não vou fazer acordo porque alguma pessoa faltou. E se ela não fez acordo, o processo segue. E qual é o próximo passo? O próximo passo é que o réu conteste. O que vai acontecer? Se teve audiência de conciliação ou mediação, teve. Só que uma parte faltou, o processo segue. Só que como foi marcada, a data da contestação, o termo inicial, é a data da audiência. Do mesmo jeito, naquelas situações em que as partes compareceram, mas não teve acordo, mas elas foram para a audiência. A data da contestação, tendo audiência, é da data da audiência. O problema é que existem situações previstas no artigo 334, parágrafo 4º do CPC, em que eu não faço essa audiência de conciliação ou mediação. E quais são os casos que eu não faço audiência de conciliação ou mediação? Primeiro caso, quando ambas as partes manifestarem de forma expressa que elas não querem audiência. Aí o que vai acontecer? O autor, ele fala na petição inicial, olha, eu não quero audiência. O autor. Só que o réu, ele vai ser citado e intimado. Beleza. O réu, posteriormente, ele vai protocolar uma informação, dizendo se ele quer ou se ele não quer a audiência. Se ele falar que quer, vai ter. Porque só não vai ter audiência se ambas as partes falarem que não querem. Então, para não ter audiência, como o autor falou que não quer, o réu tem que protocolar um pedido dizendo que não quer. O que vai acontecer? Se ele protocolou um pedido dizendo que não quer audiência e o autor também falou que não quer, não vai ter audiência. E o que vai acontecer? O prazo para o réu contestar vai ter como termo inicial a data do protocolo. Agora, tem um segundo caso em que eu não vou ter audiência de conciliação ou mediação. Quando que eu não vou fazer audiência de conciliação ou mediação? É na situação em que eu estou diante de um direito que não admite autocomposição, não admite acordo, direito indisponível. Eles vão te dizer o seguinte, direito que não admite autocomposição, o prazo da contestação é o dia da audiência de conciliação ou mediação. Errado. É o dia do protocolo. Errado. Quando é um direito que não admite autocomposição, eu aplico o artigo 231 do CPC. Agora, olha só. Se você quiser dar um pause agora, que eu não vou parar. Se tu quiser dar um pause e olhar o parágrafo 1º do artigo 231, tu vai ver que lá no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 231, ele fala da contestação. E aquilo causa muita confusão. Só que o artigo 231, ele diz pra gente que o prazo para a parte começa como quando? Começa da data da juntada, começa da data da publicação. Todas aquelas situações do artigo 231, elas vão ser aplicáveis aqui? Vão. Mas elas se aplicam quando eu estou diante de um direito que não admite o quê? Autocomposição. Qual é a tendência da banca? A tendência é que ela te pergunte juntada. Então, vejam só, se for um direito que não admite autocomposição, o prazo da contestação ele começa da juntada. Pessoal, eu sei que esse tema é difícil, mas preste atenção. O autor entra com a petição inicial. Como regra, eu realizo uma audiência de conciliação ou mediação e depois o réu contesta, não é? Então, o que vai acontecer? Se essa audiência de conciliação ou mediação, se nela não tiver acordo ou alguém faltou, o prazo para contestar é dela. Só que tem situações em que ela não vai ocorrer, em que da petição inicial eu pulo direto para a contestação. O que vai acontecer? Se da petição inicial eu pular direto para a contestação, o prazo para eu apresentar essa contestação pode correr da data do protocolo da desistência ou da data da juntada. Vai ser protocolo da desistência quando não ocorreu audiência por opção expressa de ambas as partes. Vai ser juntada quando for direito que não admite autocomposição. E para facilitar a tua vida, como é que vai vir na prova? Vai vir na prova se o prazo da contestação é a data da audiência, é a data do protocolo ou é a data da juntada. Beleza. Audiência, protocolo
e juntada. Tu não entendeu porra nenhuma, fica tranquilo que tu vai acertar a questão do mesmo jeito, tá? Que o importante é marcar a bolinha lá, pintar a bolinha certa. Então, o prazo da contestação ou começa da audiência, ou começa do protocolo, ou começa da juntada. Audiência, protocolo e juntada. Eles vão te perguntar o seguinte: ocorreu a audiência, só que não teve acordo. A contestação começa de quando? Da audiência. Não ocorreu a audiência. Não ocorreu por opção expressa de ambas as partes. Se ela não ocorreu por opção expressa das partes, protocolo. E nos demais casos, e quando for um direito que não admite autocomposição, juntada. Então tu vai gravar bem assim, ó. Tendo audiência, se ocorreu a audiência, teve audiência, contestação da audiência. Não teve audiência, por opção expressa de ambas as partes, protocolo. Não ocorreu a audiência, porque o direito não admite autocomposição, artigo 231, juntada. Para eu ter certeza que você entendeu mesmo. Olha só, audiência, protocolo, juntada. Juntada, protocolo, audiência. Protocolo, juntada, audiência. Audiência, juntada, protocolo. Protocolo, protocolo. Juntada, juntada, audiência, audiência. O que vai acontecer? A data para o réu contestar, quando ocorreu a audiência de conciliação ou mediação, mas não teve acordo. Não teve acordo porque uma pessoa faltou. Ou então, porque eu estou numa situação em que as partes simplesmente não quiseram acordo, mas teve audiência. Se teve a audiência, o prazo para contestar é da audiência, é do protocolo ou é da juntada? Audiência. Agora eu posso te perguntar o seguinte: não teve audiência por manifestação expressa de ambas as partes. Se não teve audiência por manifestação expressa das partes, o prazo para contestar é da audiência, protocolo ou juntada? Protocolo de desistência. Agora eu também poderia te colocar na prova o seguinte: não teve audiência de conciliação ou mediação, porque eu estou diante de um direito que não admite autocomposição. Se é um direito que não admite autocomposição, o prazo da contestação começa da audiência, começa do protocolo, ou da juntada, previsto lá no artigo 231. Juntada, artigo 231. É isso que ele vai fazer contigo na prova. É só tu gravar audiência, protocolo e juntada. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora eu quero que você tome cuidado com LALU. O que é LALU, Ritson? É o litisconsórcio. Porque quando tu pensou que estava difícil, o legislador meteu-lhe o litisconsórcio. Vejam só, presta atenção. Nos casos em que não se admite audiência de conciliação ou mediação, que são esses dois, eu posso estar numa situação em que eu tenho um litisconsórcio. O que vai acontecer? Se eu não tiver audiência de conciliação ou mediação por manifestação expressa de ambas as partes, o que vai acontecer? Eu tenho um autor e 5 réus. Um autor e 5 réus. Um autor e 5 réus. Ou um autor e 4, mas eu vou deixar 5. Para não ter audiência de conciliação ou mediação, todo mundo tem que falar que não quer. Então, o autor falou que não quer. Pá. Esse primeiro réu falou que não quer, não quer, não quer, não quer e não quer. Todo mundo tem que falar que não quer. Ritson, todo mundo falou que não quer. Só que acontece o seguinte: esse réu falou aqui no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. E aí, Ritson? Quando eu tenho esse litisconsórcio passivo, em que todo mundo fala que não quer, o prazo para contestar vai começar da data do primeiro ou da data do último? O prazo é autônomo. Quando eu tenho esse litisconsórcio passivo, nessa situação aqui que todo mundo fala que não quer, o prazo é autônomo. Então, se esse aqui protocolou, se ele protocolou no dia 1º, o termo inicial para ele é do dia 1º. Se esse aqui protocolou no dia 2, o termo inicial dele é dia 2. O prazo é o quê? Autônomo. Mas, Ritson, o parágrafo 1º do artigo 231 não está dizendo isso, não. O parágrafo 1º do artigo 231 está dizendo que é do último. Filho, eu falei para você que o artigo 231, ele aplica só quando não admite autocomposição, não é aqui. E é aqui que está a pegada. Então, quando é ambas as partes, tendo litisconsórcio, o prazo é o quê? Autônomo. Agora, quando é um direito que não admite autocomposição, eu tendo litisconsórcio, o prazo eu conto do último, é o LALU. Grava o LALU que você não erra. Se não dá merda, LALU. Tenta visualizar isso aqui na tua cabeça. Então, resumindo essa galinhagem todinha, que eu sei que deve ter uma panela de pressão na tua cabeça. Primeiro, tu entrou com a petição inicial. Ela estando ok, estando com todos os requisitos, o juiz vai marcar a audiência de conciliação ou mediação.
Tendo essa audiência e não tendo acordo ou uma pessoa faltando, o que vai acontecer? O processo segue. E como ocorreu, a contestação é da data da audiência. Não tendo audiência, a contestação pode começar do protocolo ou dos casos do artigo 231. O que vai acontecer? Vai ser do protocolo quando ambas as partes, quando todo mundo falarem que não querem. Só que tem situações em que eu tenho litisconsórcio passivo. Eu tenho litisconsórcio e todo mundo fala que não quer. Se eu tenho litisconsórcio e é essa situação que todo mundo fala que não quer, o que vai acontecer? O prazo para cada litisconsórcio vai ser o quê? Autônomo. O artigo 231, parágrafo 1º, ele vai aplicar só para cá. Porque eu tendo litisconsórcio passivo, eu tenho mais de um réu, o prazo para contestar vai contar do último apenas na situação do direito não admitir o quê? Autocomposição. Aqui para o litisconsórcio o prazo é autônomo. Aqui no litisconsórcio o prazo conta do último apenas, beleza? Isso aqui na prova, técnica analista. Ele não vai te dar caso prático não, pô. Ele vai pegar o CPC que vai tentar te confundir, mas é só tu memorizar isso aqui que não tem erro. Agora vejam só. Grava lá, lu. Primeiro é lá, depois é lu. Que tu vai gravar na ordem. Lá, lu, tá? Ambas, ó, litisconsórcio autônomo, tá? Lembra que você não erra isso daqui. Não autocomposição. Olha a letra U aqui. U, litisconsórcio do último. Lembra que você não erra essa parada. O CPC estabelece que eu tendo litisconsórcio passivo. O que é litisconsórcio passivo? Quando eu tenho mais de um réu. E eu tiver diante de um direito que não admite autocomposição. Se o autor desistir de algum réu ainda não citado, o prazo para contestar começa da intimação da decisão que homologa essa desistência. Ritson futricou toda a minha vida. Ritson, sério, eu estou pensando em me enforcar com a palha de cebola, porque bicho, tá osso. Eu pensei que o bagulho era difícil, tá louco. Relaxa, é a última coisa difícil, velho. Se tu passar por isso daqui, o resto fica moleza para ti, tá? Fica moleza. Eu vou te explicar desenhando que fica mais fácil. Vejam só. Eu tenho um autor. O autor não apresenta a petição inicial? Apresenta. Imagina que o autor entrou com uma ação contra 3 réus. Se eu tenho 3 réus, eu estou diante de um litisconsórcio o quê? Passivo. Passivo eu tenho mais de um réu. Réu 1, réu 2 e réu 3. Imagina que eu estou diante de um direito que não admite autocomposição. Se não admite autocomposição, não vai ter essa audiência da petição, vai direto para o quê? Para a contestação. Então, o que vai acontecer? Como não admite autocomposição, esse réu não vai ser chamado para audiência, ele vai ser chamado para contestar, né? O que vai acontecer, pessoal? Esse réu 1 já foi citado, já foi chamado para integrar a lide. O réu 2 já foi chamado para integrar a lide. O réu 3 ainda não foi. O réu 3 não foi porque ele está num local de difícil acesso, ele está doente, seja lá o que for. Aí o autor olha para ele e fala assim, pô, até tu ser citado vai demorar pra cacete. Quer saber de uma coisa? Juju, eu não quero mais o réu 3 não. Então olha só, eu tenho litisconsórcio passivo. O direito não admite autocomposição, não vai ter audiência, e o réu, ele desiste desse réu. Perdão, o autor desiste desse réu. Ele desiste de um réu que ainda não foi citado. Então o autor fala, não te quero mais, eu quero só esses 2. Acontece que eu não posso desistir de tudo. Eu não posso. Existe um limite para essa desistência que nós vamos falar mais à frente. E para essa desistência ter validade, para essa desistência ser levada a efeito para o processo, o juiz precisa homologar. Porque o autor desistir dele, que não foi citado, tu desistiu, já está valendo a desistência, ele já está fora? Não, ele não está fora ainda. O juiz vai analisar se essa tua desistência é válida. E ela só vai ser válida se ele homologar. E quando o juiz homologar ou não, ele vai dar uma decisão. Dessa decisão, que homologa a desistência ou não desse daqui, o réu 1 e réu 2 vão ser intimados. O prazo para eles contestarem nesse caso vai ser da intimação dessa decisão do juiz que homologa a desistência. Até porque, pô, imagina que é um time de futebol. Esse aqui é o goleiro, esse é o zagueiro e esse é o atacante. Aí tu tá lá se preparando pro gol, 2 para lá, 2 para cá, o zagueiro também. Aí de uma hora para outra, o atacante não tá mais no jogo. Porra, tu é pego de surpresa, pô. Então teu time tá prejudicado. Então como é que eu já vou começar o jogo sem resolver? Não posso, pô. Então o que vai acontecer? O prazo para esses contestarem só vai começar quando eles forem intimados da decisão do juiz que homologa essa desistência. É por isso que o CPC fala, eu tendo litisconsórcio passivo,
e diante de um direito que não admite autocomposição, se esse autor desistir de um réu ainda não citado, se ele desistir, o prazo para esses contestarem só vai começar da intimação deles da decisão que homologa a desistência. Tranquilo até aí, pessoal? E fechando o nosso bloco aqui, princípio da concentração ou eventualidade. Agora ficou fácil. A parte difícil acabou. O princípio da concentração ou eventualidade está no artigo 336. 336 do CPC fala que o réu, quando ele vai contestar, ele tem que apresentar toda a matéria de defesa na contestação. Tudo. Ele não tem aquele negócio igual no processo penal, que tu vai dizer depois. Não, aquilo é processo penal. Processo civil, toda a matéria de defesa tem que estar na contestação. Ele tem que expor as razões de fato e de direito dele na contestação. Tem que colocar tudo, tá? Então, na Justiça do Trabalho tem uma situação interessante. Porque relação de trabalho é diferente de relação de emprego. Um cara que tem uma pequena empreitada, aquele pedreiro que faz uma obra pequena, ele não é teu empregado, ele é só trabalhador. Então esse pedreiro, se ele entrar na justiça, ele não recebe hora extra. Ele não recebe descanso semanal remunerado, ele recebe só o valor do pacto que fez, só o contrato. Aí o que acontece? O pedreiro entra com uma ação na justiça contra você, dizendo que é teu empregado, e falando que é hora extra, carteira de trabalho assinada, descanso semanal remunerado, adicional noturno, adicional de periculosidade. Beleza. Você não tem que contestar? Quando tu vai contestar, tu fala simplesmente o seguinte: ele não é empregado, é só trabalhador. Ponto. Tá errado. Porque e se o juiz entender que ele é empregado? Se ele entender que é empregado, na eventualidade de você perder isso, tu tem que contestar também a hora extra, adicional noturno e etc e tal. Então é por isso que eu falo o princípio do quê? Da eventualidade. Você tem que contestar tudo que ele falou. Tudo. Porque se você não impugnar de forma específica o que ele falou vai ser presumir verdadeiro e tu se lasca. Então, na contestação, o réu ele tem que deduzir toda a matéria de defesa. Toda, tá? Toda. Inclusive aquelas lá na situação de eventualidade. E expor as razões de fato e de direito que ele entende cabíveis, tá? Para impugnar a alegação do autor. E, além disso, ele tem que especificar as provas. Seu juiz, eu pretendo provar minhas alegações através de testemunha, através de documento, ele tem que especificar as provas. Beleza até aí? Agora olha só, eu sei que a tua cabeça deve estar... Ridson, Rutinha, Raquel, Tonho da Lua. Eu sei, velho. Eu me senti assim, velho. Todo mundo se sentiu assim. Só que eu não posso pegar e passar por um tema desse e sair igual um trator. Eu não posso pegar e deixar de me preocupar contigo. Seria fácil para mim falar assim, eu não vou falar sobre esse assunto, né? Porque é difícil. Não, tem que falar, porque isso cai em prova, pô. Então, primeira coisa que eu te disse foi, citação é a mesma coisa que intimação? Responde para mim. Não olha para o quadro, não. Finge que não existe o quadro. Citação é a mesma coisa que intimação? Não, não é. Como que eu dou o nome quando eu convoco o réu para integrar a lide? É citação ou intimação? Citação. E quando eu dou ciência para ele? Intimação. Mas ele é citado e intimado. Intimado para apresentar resposta. Uma das respostas é a exceção. Certo ou errado? Errado, porque a exceção foi banida. Agora, a resposta ela é concentrada numa peça única que é quem? A contestação. E a reconvenção ela foi banida? Ela foi excluída? Não. Só que ela deixa de ser uma peça autônoma e ela passa a ingressar, ela passa a ficar dentro da contestação. Como regra, qual é o prazo para contestar? 15 dias. Só que a Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública tem um benefício. Que benefício é esse? Prazo em dobro. Agora, rufem os tambores. Vamos ver se você aprendeu, papai. Vamos lá, vamos lá. O termo inicial para apresentar a contestação pode ser a data da audiência. Acerta para eu ficar feliz. Se tu acertar, eu vou ter um orgasmo múltiplo. Pode ser a data da audiência. Pode ser a data do protocolo de desistência. Ou o artigo 231 juntada. Audiência, protocolo, juntada. Audiência, protocolo e juntada. Me responde. Teve audiência, mas não teve acordo. Teve audiência. Se teve audiência, correu, mas não teve acordo. Se teve audiência, a data da contestação, data da audiência, protocolo de desistência ou juntada, audiência. Não teve audiência. Não teve audiência porque ambas as partes falaram que não querem acordo, que desistiram da audiência, que não rola essa audiência. Nesse caso de ambas as partes, o prazo para contestar é da audiência, protocolo ou juntada.
protocolo. E quando estiver diante de um direito que não admite autocomposição, direito que não admite autocomposição é data da audiência, protocolo juntada, tá? Juntada como regra, ou então nos demais casos previstos no artigo 231 do CPC. Ufa, papai, graças a Deus, aleluia Jesus. Mas para fechar a galinhagem, lembra do LALU. LALU, na ordem, LALU. Em cima, né, ambas, e embaixo não admite autocomposição. Ambas, ó, com a letra A. Ambas, quando eu tenho litisconsórcio, e não ocorre audiência por aquela situação, como é que é o prazo? Ambas, litisconsórcio, letra A, prazo autônomo. E autocomposição, não admite autocomposição, a letra U. Letra U, litisconsórcio, prazo, conta do último. Fechou? Se liga nesse bizu do LALU que tu não erra, tá? LALU, bizu do RILU. Beleza? Agora olha só. Gravei isso daí. Preciso tomar cuidado porque tem situações em que o autor entra com uma ação contra 3 réus. Só que ele desiste de um réu que ainda não foi citado e é um direito que não admite autocomposição. Nesse caso, o prazo para os outros 2 contestarem vai começar a correr de quando eles forem intimados da decisão do juiz que com a letra H, que faz a homologação dessa desistência. Beleza até aí, pessoal? E não se esqueça do artigo 336, que fala do princípio da concentração ou princípio da eventualidade. Concentração, porque todas as defesas têm que estar concentradas na contestação. Caríssimo, sangue no olho até a posse, até o nosso próximo vídeo. Fui!